com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos tenham maior condição de preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical, seja como professor, seja como aluno. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio desta pré-aula. A nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. O irmão já teve acesso ao texto da revista, aos subsídios didáticos, teológicos, bibliológicos da revista, e agora o irmão está querendo aprimorar os seus conhecimentos. Então a nossa proposta aqui é dar um subsídio complementar. O site do portal Escola Dominical também disponibiliza até 5 textos de apoio desta lição. Nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter e no Facebook, nós publicamos dezenas de links desta lição de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana o irmão pode acessar o site do portal Escola Dominical e colocar ali a sua dúvida na sala dos professores. Nós não respondemos perguntas aqui no canal do YouTube, só ali na sala dos professores do portal Escola Dominical. Os irmãos se cadastram e podem fazer a sua pergunta, o cadastramento é gratuito. Também, durante a semana, nós disponibilizamos as leituras diárias, breves comentários em áudio do texto sugerido nas lições bíblicas, onde o irmão terá ao mesmo tempo um momento devocional e material complementar para a sua lição. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós fazemos a nossa transmissão ao vivo, aqui neste canal, do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão interativamente poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Se estiver aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, o irmão é nosso convidado. A entrada é franqueada a todos quantos desejam se aprimorar no estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor se reúne no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2019, nesse segundo trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título Entrando no Tabernáculo, o Pátio. Nós vamos começar agora a estudar as peças, a estrutura do tabernáculo e ver as lições espirituais que o tabernáculo tem para nos dar. Como os irmãos sabem, a lei é uma sombra, é uma figura a respeito das verdades espirituais da graça. É o que nós vemos lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Havia uma pedagogia divina. Ele, através de coisas visíveis, através de cerimônias palpáveis, onde se poderia ver, se poderia tocar, ele começava a ensinar o povo de Israel a respeito das verdades espirituais, das coisas invisíveis que seriam estabelecidas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o subtítulo do nosso trimestre diz que o tabernáculo são símbolos da obra redentora de Cristo. Através de todo o ritual da lei, de todo o cerimonial da lei,
através do tabernáculo, que é o tema do nosso trimestre, através do tabernáculo, que é cópia do santuário celestial, nós vamos aprender a respeito das verdades espirituais. Vamos aprender a respeito de Cristo e vamos aprender a respeito da igreja, que é o corpo de Cristo. E aprendendo a respeito da igreja, vamos aprender a nosso respeito, porque nós somos membros em particular do corpo de Cristo. A lição do tabernáculo, essa lição tipológica, nos faz servir melhor a Deus, porque através dos rituais, através das peças, através da disposição das peças, dos materiais das peças, da estrutura do tabernáculo, nós aprendemos como devemos servir a Deus, o que Deus requer de nós e como Deus quer que nós o sirvamos e o adoremos. E nós já vimos que o tabernáculo ele é composto de 3 partes, né? A parte descoberta, que é o chamado pátio, a parte coberta, que alguns chamam de tabernáculo ou santuário, e na parte coberta havia 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. E nós vamos começar pelo pátio, né? O título da nossa lição diz Entrando no Tabernáculo, o pátio. E por falar em tabernáculo, e nós já vimos isto nas 2 lições anteriores, principalmente na primeira lição, que o tabernáculo foi mandado construir por Deus para ser um santuário e habitação de Deus. É o que nós vemos lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então, o tabernáculo serviria para 2 coisas, disse o Senhor, para santuário e para habitação. E já aqui nós vemos a tipologia que nós vamos estudar na última lição, mostrando que o tabernáculo é um tipo perfeito de Cristo. Nós vamos ter aqui, de pronto, já as 2 posições de Cristo. O que é Jesus entre nós? Primeiro, é um santuário. Ele foi chamado pelo anjo Gabriel como o santo que haveria de vir. Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Jesus é chamado de o Santo, porque ele seria o Santo no meio do povo, no meio da humanidade. E o tabernáculo era bem isso, ele era o santuário, um lugar separado do restante do arraial dos filhos de Israel. E o que nós vemos antes de entrar no tabernáculo, quando nós divisamos o tabernáculo ele era um lugar separado do restante do arraial dos filhos de Israel. Lá em Êxodo, capítulo 27, no versículo 9, diz assim, farás também o pátio do tabernáculo. Ao lado do meio-dia para o sul, o pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. O que nós percebemos aqui? Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de
prata. O que nós percebemos aqui, irmãos, é que havia uma cerca que separava o tabernáculo do restante do arraial dos filhos de Israel. O tabernáculo ele era separado do restante do arraial. Quando o povo acampava, e Deus determinou inclusive o lugar de cada tribo e os lugares dos levitas ali em torno do tabernáculo, este tabernáculo era separado do restante do arraial dos filhos de Israel. Porque era um santuário, e santuário é um lugar separado, um lugar que se distingue do restante. Isso nós já temos uma preciosa lição. Nós, como servos de Deus, como templos do Espírito Santo, precisamos estar separados do mundo. Separados do mundo. A igreja ela é chamada de nação santa. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A proposta para Israel não era diferente. Nós vemos lá que no Monte Sinai, Deus fez uma proposta ao povo. Está lá em Êxodo 19 e 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Então não é novidade que o tabernáculo estivesse separado do restante do arraial dos filhos de Israel. Porque era um santuário, era um lugar separado. Por isso, cercado por 60 colunas. Eram 60 colunas de bronze que faziam a cerca. E entre uma coluna e outra havia um cortinado. Na verdade, havia um cortinado, e nós não vamos falar hoje do cortinado, porque é uma lição sobre as cortinas do tabernáculo, a lição de número 6, mas havia um cortinado de linho fino torcido que se apoiava nestas 60 colunas de bronze. E essas 60 colunas de bronze faziam a separação do tabernáculo com o restante do arraial dos filhos de Israel. E percebam, irmãos, que o arraial dos filhos de Israel, ou seja, a congregação de Israel, todas as cabanas, todas as tendas dos israelitas, era um lugar puro. Era um lugar puro porque Deus mandou que todos os impuros se mantivessem fora do arraial. Lá no livro de Números, no livro de Números, no capítulo, vamos ver se eu acho aqui, no capítulo 5 do livro de Números, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraial os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então veja bem que o arraial dos filhos de Israel não era um lugar imundo. Pelo contrário, era um lugar onde somente havia pessoas puras. Os leprosos, os imundos, ficavam fora do arraial.
Mas mesmo assim, o tabernáculo estava separado do arraial. E estava separado por quê? Em primeiro lugar, porque o pecado do povo de Israel não tinha sido tirado. O povo de Israel havia falhado em crer em Deus. Não esperaram o sonido longo da buzina e não subiram ao monte como Deus havia mandado. Pelo contrário, eles se puseram de longe e falaram para que só Moisés subisse o monte. Então, Deus não entrou em comunhão perfeita com o povo de Israel. O pecado ainda existia. E por existir o pecado, havia uma divisão entre Deus e o povo. É o que nós lemos lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Esta separação, e vejam que o cortinado era branco, então a cerca em volta do tabernáculo era toda ela branca. O tecido era branco, porque era de linho fino torcido. E o linho fino fala da justiça dos santos. É o que vemos ali em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as coisas faladas, eu li o versículo 9, desculpe, versículo 8, Apocalipse 19 e 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A cerca branca com um cortinado de linho fino indicava que aquele lugar era o lugar de Deus, de um Deus santo. Mas o povo era pecador. O povo tinha natureza pecaminosa. O povo não tinha entrado em comunhão com Deus, não tinha crido em Deus para ser justificado pela fé, como tinha sido justificado pela fé Abraão. Por isso havia uma separação. O tabernáculo era separado do restante do arraial dos filhos de Israel. Embora Israel tivesse sido escolhido para ser um povo santo, por incredulidade, eles não tinham conseguido a justificação pela fé. Mas, ao mesmo tempo que o tabernáculo estava separado do restante do arraial dos filhos de Israel, com aquela cerca, ele estava no meio do povo. O tabernáculo ficava no meio do povo, no centro. Onde quer que os israelitas se acampassem no deserto, o tabernáculo ficava no meio e as tribos ficavam em volta do tabernáculo. Cada uma na sua posição. 3 no lado sul, 3 no lado norte, 3 no lado oeste, 3 no lado leste. E os levitas, conforme as suas famílias, em volta do tabernáculo. O tabernáculo estava separado, porém estava no meio. E isto nos faz lembrar uma lição que o querido irmão, pastor Eugênio, que é o co-pastor do setor 64, do Parque Novo Mundo, do Ministério do Belém, aqui na Zona Norte de São Paulo, ensinou as minhas cunhadas e a minha esposa, quando as pastoreou. Dizia, o crente deve estar no meio, porém à parte. Era exatamente essa situação do tabernáculo. Ele estava no meio do povo, porém à parte. Estava no meio do povo. Deus habitava no povo. E aqui vem o segundo ponto
que eu disse ali, que o tabernáculo já fala de Jesus nesta história de ser santuário e habitação. A morada de Deus no meio do povo de Israel era o tabernáculo. E isso nos faz lembrar de Jesus. João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio habitar no nosso meio, mas estava separado do pecado. Ele nunca pecou. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele é o último Adão. Ele não tinha pecado e nunca pecou. Por isso estava separado da humanidade, separado do pecado da humanidade. Mas ele habitou entre nós. Ele tinha contato com os pecadores. Aliás, ele era censurado pelos fariseus porque ele tinha contato com os pecadores. Aliás, se a gente for ler lá em João, capítulo 15, Lucas, capítulo 15, as circunstâncias pelas quais Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, foi por causa de uma censura dos fariseus com relação ao seu contato com os pecadores. Olha o que está escrito lá em Lucas capítulo 15. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Essa mesma censura nós vamos encontrar em vários momentos do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No banquete na casa de Mateus, nós encontramos isso lá em Mateus capítulo 9, versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não era sectarista. Ele não se separava dos pecadores. Ele se separava do pecado. E ele veio ao mundo para salvar os pecadores e para trazer a comunhão aos pecadores. E para que eles tivessem comunhão com os pecadores precisariam se arrepender dos seus pecados. E Jesus lhes precisava pregar o evangelho. Porque não há comunhão sem prévia comunicação. E Jesus, então, primeiro pregou o evangelho, chamou os pecadores ao arrependimento, e os pecadores que se arrependeram entraram em comunhão com ele. E ele os pôde salvar. Ou até melhor, os salvou e eles puderam estar em comunhão com ele. Jesus veio para se comunicar com os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento, salvá-los. É por isso que Jesus era santo, o santo, mas também o habitante entre nós. O tabernáculo era santuário e habitação. Por isso o tabernáculo ficava no meio dos filhos de Israel. Todos tinham acesso. A disposição das tribos fazia com que o tabernáculo ficasse próximo a todos. E mais, se o tabernáculo tinha uma cerca que delimitava a separação entre o tabernáculo e o restante dos filhos, do arraial dos filhos de Israel, o tabernáculo tinha uma entrada no lado oriental, no lado leste. Ele possuía uma entrada.
e todos podiam entrar no tabernáculo. O tabernáculo não era inacessível. O tabernáculo não era hermeticamente fechado. Não. O tabernáculo tinha uma entrada onde todos poderiam ingressar no tabernáculo. Era o chamado de Deus ao povo ao arrependimento dos seus pecados. Se a cerca indicava a existência do pecado e a separação entre Deus e os homens, havia uma entrada no lado oriental do tabernáculo que dizia que Deus estava pronto a estabelecer uma comunhão com tantos quantos se arrependessem dos seus pecados. É por isso que o tabernáculo estava à parte, porém no meio. No meio, porém à parte. E nós devemos também ser santos, mas estar no meio dos pecadores. Santidade é separação do pecado. Mas nós, como corpo de Cristo, temos que ser povo santo. Nós lemos aqui, Pedro diz, é a nação santa, mas a nação que deve anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos estar no meio dos pecadores para pregar o evangelho, para chamar os pecadores ao arrependimento. É por isso que santidade não se confunde com sectarismo. Há muitas pessoas que acham que para ser salvo, para ser cristão, ele precisa se isolar da sociedade, se fechar, ser sectarista. Ser sectarista é isso, é se isolar, se fechar. Mas a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, nós não podemos nos isolar, porque o sal ele não fica no saleiro, ele precisa ser misturado com o alimento para exercer a sua função. E a luz, ela precisa ser colocada no velador de Jesus, para que ilumine. Nós não colocamos uma luz debaixo do alqueire, não colocamos uma lâmpada debaixo da cama. Nós colocamos no teto ou na parede para ela iluminar o ambiente. A lâmpada, ela tem que estar no ambiente para iluminá-lo. Assim deve ser o salvo na pessoa de Cristo Jesus. Separado do pecado, mas no meio dos pecadores, para anunciar as virtudes de Jesus, para dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. No meio, porém à parte. Estas lições o tabernáculo já nos dá simplesmente pelo fato de nós o vermos. De nós o vermos. E aqui já vem uma observação, que a parte audiovisual, visual, é muito importante durante estas lições. Eu, por exemplo, tenho péssimo raciocínio espacial, mas nós estamos procurando colocar, nós raramente colocamos imagens em nossos esboços, mas os irmãos devem ter percebido que nós agora estamos colocando aí a imagem da peça que vai ser estudada, da parte do tabernáculo que vai ser estudada, e isso é muito importante. Nós não temos aqui os recursos para edição do vídeo, por isso não teremos aqui imagens, mas é muito importante que o irmão estude essas lições vendo. E a capa da nossa revista mostra exatamente o pátio. Infelizmente não mostra a entrada do tabernáculo, mas mostra o pátio. E é exatamente a lição de hoje. Esta cerca, com as 60 colunas de bronze ou cobre, e o cortinado branco de linho fino torcido,
e não mostra a entrada do tabernáculo. Mas só aí nós vemos a riqueza tipológica do tabernáculo. Ele é santuário, por isso existe uma cerca que o separa do restante do arraial dos filhos de Israel, mas ele também é a habitação de Deus. E Deus está no meio do povo. E existe uma entrada. E esta entrada, ela é franqueada a todos. Todos podiam entrar no pátio do tabernáculo. O tabernáculo era um lugar aberto a todos. Era a parte visível, porque era a parte descoberta e era acessível a todos. O que havia nesta entrada do tabernáculo? Eu disse que havia cerca, mas quando se chegava no lado oriental, não tinha cerca, tinha uma entrada. E esta entrada tinha uma espécie de uma coberta, uma espécie de um tapete suspenso, para os irmãos entenderem bem. E esta entrada, ela era feita de pano azul, de púrpura, de pano carmesim e de linho fino torcido. Então veja bem que as cortinas da cerca eram só de linho fino torcido. Tecido branco, que representa as justiças dos santos. Que dizia a respeito da justiça e da santidade de Deus. Ao mesmo tempo, nós temos na entrada uma outra coberta. Uma coberta de 4 cores. E uma coberta suspensa, era suspensa por 4 colunas. E tinha 4 cores. E esta coberta era de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. O que significa esta coberta? Nós já vimos que a entrada do tabernáculo era um acesso que todo israelita tinha para entrar no tabernáculo. Era um convite a entrar na presença de Deus. Era um convite a se encontrar com Deus. Porque ali era habitação. Era um convite a visitar Deus. E esta coberta nos fala do convite para o encontro com Deus. Para o estabelecimento de uma comunhão com Deus. E qual é o convite? Para o encontro com Deus, para fazer as pazes com Deus, para estabelecer uma amizade, uma comunhão com Deus. Este convite é o Evangelho. Paulo diz lá em Romanos 1:16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós acabamos de ler aqui que Jesus disse que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E qual foi este chamado ao arrependimento? Lemos lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos ler o 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus disse que veio chamar os pecadores ao arrependimento. E este chamamento ao arrependimento é a pregação do evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. E esta coberta, que é a entrada do tabernáculo, ela representa o evangelho. E por que podemos dizer que ela representa o evangelho? Porque ela tinha 4 tecidos: azul, púrpura, carmesim e o linho fino torcido. Azul fala-nos do céu. Púrpura fala-nos da realeza. As vestes reais até hoje são de púrpura.
nós vemos, por exemplo, nas cerimônias da realeza britânica, normalmente os príncipes e a rainha estão vestidos de púrpura. O carmesim é a cor do sangue, vermelho. E o linho fino torcido é o branco. Quando falamos de 4 cores, de 4 tecidos, e falamos da entrada à habitação de Deus, não há como deixarmos de lembrar que o Evangelho, a mensagem da salvação, ela, ao ser reduzida a escrito pelo Espírito Santo, o Espírito Santo inspirou 4 pessoas para escrever o Evangelho. E cada uma destas pessoas viu o Evangelho sob uma perspectiva diferente. Até os muçulmanos criticam o cristianismo ao dizer que a doutrina de Cristo não é una, porque são 4 os evangelhos. Não, a doutrina de Cristo é uma só. Mas como ela é rica, ela pode ser vista sobre 4 perspectivas diferentes. E quais são estas perspectivas? A primeira perspectiva é a perspectiva de Jesus como Filho de Deus, como Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Como aquele que veio do céu e se fez homem para assumir o lugar do pecador. É o Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho do Filho de Deus, o azul, que fala do céu, que fala do Filho que veio do céu. Por isso uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas além do azul, nós temos a púrpura, a realeza. O Evangelho mostra que Jesus é o rei dos judeus, o filho de Davi, o Messias de linhagem real, que veio governar o povo que é propriedade peculiar de Deus entre os povos. É o Evangelho segundo escreveu Mateus, que já começa dizendo: geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Aquele que no capítulo 2 diz: onde está? Os magos perguntam: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Aquele Evangelho que mostra com toda a seu pormenor o cumprimento das promessas, das profecias messiânicas. Jesus como o rei de Israel. Jesus como o filho de Davi. Púrpura, Evangelho segundo Mateus. Mas nós temos o carmesim. O carmesim fala do sangue. O carmesim fala de derramamento de sangue. O carmesim fala de serviço a Deus. Do Cristo sacerdote, que oferece o sacrifício. Do Cristo servo de Deus. E aí nós temos o Evangelho segundo escreveu Marcos, que já no 15º versículo mostra Jesus pregando o Evangelho do Reino de Deus. Aliás, o 14º mostra Jesus pregando. Aquele Jesus incansável, trabalhador, incansável, que a todo momento está servindo a Deus. É o servo sofredor. O servo que morre no lugar dos conservos para salvá-los. Que vem satisfazer a justiça do Senhor. Que veio fazer a vontade do Senhor. Então, o carmesim nos mostra Jesus como servo. O Evangelho segundo escreveu Marcos. E, por fim, o linho fino torcido, que nós já falamos, que fala das justiças dos santos, que mostra Jesus como o santo. Aliás, nós lemos aqui em Lucas
O anjo Gabriel, Lucas fala que Gabriel chama Jesus de o Santo, que de ti há de nascer, há de ser chamado Filho de Deus. O homem perfeito, o homem compassivo, o homem sábio, que é a própria sabedoria de Deus. O homem perfeito é este homem retratado por Lucas, o médico amado. Então nós temos aqui o homem perfeito, o Evangelho segundo Lucas. Então a coberta que dá a entrada do tabernáculo nos fala dos 4 evangelhos, nos fala do Evangelho, que é a mensagem de chamamento do povo ao arrependimento, que chama os homens a se arrependerem dos seus pecados para poderem ter comunhão com Deus. Azul, Evangelho segundo João, o Filho de Deus. Púrpura, Evangelho segundo Mateus, Jesus o Rei de Israel. Carmesim, o sofrimento, o servo, Jesus o servo, o sofredor. Evangelho segundo Marcos. E o linho fino torcido, a justiça do santo, o homem perfeito, o homem santo. Evangelho segundo Lucas. Havia uma única entrada para o tabernáculo. Só Jesus salva. O Evangelho é a mensagem que anuncia a Jesus. Pregar o Evangelho é pregar a Cristo. Sob essas 4 perspectivas, tanto João, quanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam de Cristo. Pregar o Evangelho é pregar a Cristo. Olha o que nós vemos lá em Atos capítulo 8, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Paulo, lá em Damasco, capítulo 9, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então a mensagem do Evangelho é pregar a Cristo. Não é pregar prosperidade material, pregar que você vai ganhar um carro, pregar que você vai ser curado. Não, Jesus cura, cura. Jesus dá riquezas, dá. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem do arrependimento dos pecados, da confissão e arrependimento nos pecados. É assim que nós alcançamos a salvação. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Evangelho é pregar a Jesus, pregar que Jesus salva. E salvo em Jesus, você será abençoado por ele. Você será curado, batizado com o Espírito Santo e será levado ao céu para viver eternamente com o Senhor. Mas Evangelho é a mensagem de Cristo. É pregar a Cristo. E a coberta fala de Cristo. E havia uma única entrada no tabernáculo, porque só Jesus salva. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, Pedro pregando, diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E que nome é esse? O versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Por isso há uma única entrada. E nesta entrada uma coberta que mostra que nenhum outro nome há salvação a não ser em Jesus. Uma única entrada. Paulo, ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E esta entrada, que é única, que é Cristo, ela ficava no lado oriental, no lado leste, que é o lado do nascer do sol. E isto também mostra o quê? Pela manhã, o primeiro lugar a ser iluminado era a entrada do tabernáculo. O sol entrava. Não há como termos a visão espiritual, a luz espiritual, a iluminação espiritual, a não ser pelo Evangelho. Muitos estão hoje aí buscando a iluminação espiritual em guias, em gurus, em filosofias, em rituais, no esoterismo. Mas a iluminação vem pelo Evangelho. E é disto o diabo sabe, e ele procura manter as pessoas sem esta iluminação. Ele procura cegar estas pessoas. É o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aqui Paulo mais uma vez diz que ele pregava Cristo, a luz do mundo. Por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando o sol nascia, os raios entravam pela entrada do tabernáculo. Andar na luz, como ele na luz está. E aí nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É através do Evangelho que nós somos iluminados espiritualmente. Isso nos faz lembrar aquela passagem do Peregrino, de John Bunyan, logo no começo do livro. Quando o cristão lê a palavra de Deus, ele entende que está na cidade da destruição e ele precisa sair de lá. Mas para onde ir? Aí o evangelista que lhe havia dado o livro lhe aponta um lugar. A princípio ele não vê, depois ele enxerga. E ele diz, é para lá que você deve ir. E o livro todo mostra, é a saída dele da cidade de destruição para ele chegar ao céu. Por isso que é o peregrino, é a viagem do peregrino. É a nossa viagem. Mas para vermos o reino de Deus, é preciso nascermos de novo. Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando cremos em Cristo, quando ouvimos a palavra e cremos nela, no Evangelho, nós já enxergamos. Por isso que a entrada do tabernáculo é na lado oriental. Logo ao nascer do sol, a entrada já era iluminada. Porque o Evangelho é a iluminação espiritual para nós. Mas também a entrada do tabernáculo ser do lado leste nos faz lembrar que Jesus é o sol da justiça prometido pelo profeta Malaquias. O profeta Malaquias fala a respeito do sol da justiça. Nós temos um hino na nossa harpa cristã que diz, resplandece, ó sol verdadeiro. O sol da justiça. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O sol da justiça iluminava a entrada do tabernáculo. A palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e é luz para os nossos caminhos. Por isso a entrada ficava do lado oriental. Com o sol da justiça, que é Cristo,
nós podemos divisar a vida espiritual, o reino de Deus, ver o reino de Deus, alcançar a salvação e crescer espiritualmente. É o que acontece, né? Nós vamos fazer esta caminhada no tabernáculo. Entrando agora no tabernáculo, no lado oriental, com o sol da justiça, que nos levará até o Santo dos Santos, onde estaremos compartilhando da glória de Deus. Além do sol, né, também nos mostra aqui que a entrada do tabernáculo anuncia um novo dia. É um novo dia. Porque quando o dia nascia, a entrada do tabernáculo era iluminada. É um novo dia, um novo tempo. Nós somos uma nova criatura. Nós estamos em novidade de dia. Quando nós cremos no Evangelho, nós estamos em novidade de vida. É o que diz Paulo lá em Romanos. Romanos, capítulo 9. Aliás, Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Nós morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. Este novo dia, este novo tempo é simbolizado aqui também pela posição da entrada do templo, do tabernáculo no lado oriental. Mas ainda falando do pátio, voltando a falar da cerca. As cercas eram de bronze e uma característica do pátio é que as peças são de bronze. As colunas, que são 60, que fazem a cerca, são de bronze ou cobre. Há uma discussão se é cobre ou bronze, porque a palavra pode ser traduzida nos dois. O bronze é uma liga do cobre com estanho, ou do cobre com lítio e outros metais, que tornava mais resistente o material. Então aqui, quando nós vamos falar bronze ou cobre, indistintamente. O altar de sacrifícios que ficava no pátio, que é o tema da nossa próxima lição, também era de cobre. E a pia, que é o assunto da lição número 5, também era de cobre. Então, o metal do pátio é o cobre. Por quê? O que simboliza o cobre? O cobre simboliza a justiça divina, o juízo divino. Porque o cobre ele é resistente ao fogo. E o fogo fala da justiça divina, do juízo. O fogo ele é purificador. É um elemento purificador. Ele destrói, mas ele também purifica. Ele purifica os metais e destrói a madeira, por exemplo. As colunas serem de cobre na cerca, cujo cortinado fala da justiça de santos, também falam de que o pecado, para ser removido, é necessário que tenha uma ação de justiça divina. É necessário que haja satisfação da justiça divina para falar do pecado. E no pátio, o assunto é o problema do pecado. No pátio nós temos o altar dos sacrifícios, onde se derramava sangue para cobrir os pecados. No pátio nós temos a pia, onde se usava água para se purificar das impurezas. Por isso as colunas são de bronze. Para mostrar que a separação é por causa do pecado. Nós já falamos aqui hoje que a separação é por causa do pecado.
Por isso que as colunas são de bronze. Falam do juízo de Deus. Cada coluna tinha 44 metros de comprimento. Né? Eram 60 colunas. E o pastor Abraão de Almeida, ele fala que as colunas, elas eram 60 porque falam é o número do homem. O número do homem é 6. E o número 60 é 6 vezes 10. E 10 fala de perfeição. Então a coluna também simboliza aí a perfeição do homem, uma vez satisfeita a justiça divina. Para o homem alcançar a perfeição, precisa ter retirado o pecado. Outra coisa, as colunas, elas eram ligadas umas às outras pelo cortinado, cujas faixas eram de prata. Prata fala de redenção, porque o primogênito era de Deus em Israel. Porque como Deus poupou os primogênitos no dia da Páscoa, todos os primogênitos eram de Deus. Então, quando nascia um primogênito, seja de animal, ele era sacrificado. Fosse um ser humano, devia-se pagar uma taxa, que era o ciclo do santuário, que era de prata. Então, a prata tem a ver com redenção, com resgate, com compra. Então, a justiça, uma cortina era ligada a outra, de uma coluna a outra, pelas faixas de prata. E isto nos fala, primeiro, de que as colunas não estavam isoladas. Uma coluna era ligada a outra. Segundo, que essa ligação se dava por uma compra que nos trazia justiça por causa da cortina. Nos fala do sangue de Cristo, que foi o preço pelo perdão dos nossos pecados. Como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o fato da cerca ser com colunas de bronze, ligadas entre si por faixas de prata e uma cortina de linho fino, nos mostra o seguinte: para eu resolver o problema do pecado, é preciso pagar o preço dos pecados. E só com este pagamento eu adquiro a justiça dos santos. É isso que nos mostra a cerca do tabernáculo. A lição do tabernáculo é essa. E para nós terminarmos, há ainda duas importantes tipologias no pátio do tabernáculo. A primeira é que o tabernáculo tem 3 partes, né? O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E associam estas 3 partes à tricotomia do ser humano. O ser humano é corpo, alma e espírito. O pátio é a parte visível. Todo mundo via o que tinha no pátio. Na parte coberta ninguém via nada. O lugar santo, o lugar santíssimo, ninguém via o que tinha. Porque tinha um véu cobrindo e não tinha janela na parte coberta, então ninguém via. Só via o que existia no pátio. É como o ser humano. O corpo nós vemos, mas a alma e o espírito nós não vemos. Nós não sabemos, não temos acesso à alma e o espírito do homem. Mas o corpo nós vemos. O pátio simboliza o corpo. Mas o pátio, ele simboliza o corpo, mas o pátio estava separado do resto do arraial dos filhos de Israel. E tinha como delimitação as cortinas, que é a justiça dos santos. Ou seja, nós temos que manter o nosso corpo em santidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? As faixas de prata que ligam uma coluna de outra de bronze, que fala na necessidade do juízo para a aquisição de Deus, do nosso corpo, as faixas de prata mostram que nós somos comprados e que agora não somos de nós mesmos. O nosso corpo não é nosso. Hoje dizem lá, meu corpo, minhas regras. Hoje dizem por aí, Deus não quer nada com o corpo. Deus só quer o coração. Mentira. O tabernáculo, o pátio representa o corpo. E o corpo, ele está em santidade, as cortinas brancas, porque foi comprado pelo sangue de Cristo, as faixas de prata. E por isso agora tem a justiça dos santos. As colunas de bronze mostram que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Jesus. Por isso nós temos que manter o nosso corpo em santidade. É por isso que é muito grave o pecado contra o próprio corpo, que é a prostituição. Mas nós temos um outro lado também. Existem 3 virtudes, 3 bons hábitos que Deus infunde, que o Espírito Santo infunde em cada salvo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3, mas a maior destas é a caridade. São as 3 virtudes teologais. Os 3 bons hábitos. As 3 disposições de vontade. As 3 forças que Deus nos dá quando cremos em Cristo. A fé, a esperança e a caridade ou amor. O pátio representa a fé. Porque diz Paulo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Então, nós temos entrada no tabernáculo pelo pátio. E que nos dá entrada na graça é a fé. Quando nós cremos em Jesus, ouvimos a palavra de Deus e recebemos a fé pela palavra de Deus, nós cremos em Jesus, nós entramos no tabernáculo. É a fé que nos introduz na vida espiritual. É a primeira das virtudes, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o pátio também nos mostra a fé. Mas a vida espiritual não pode ficar só na fé. No pátio é onde todos podiam entrar. Mas tínhamos uma visão limitada. Porque no pátio você só vê o altar de sacrifícios e a pia de cobre. Não vê nada do que está lá no lugar coberto. No pátio, nós não temos proteção total, porque nós estamos num lugar descoberto. A parte coberta, por exemplo, não tomava chuva, não sofria as intempéries, o que acontecia ali na parte descoberta. É o início da nossa caminhada. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé precisa se desenvolver. Então o pátio fala deste primeiro estágio da nossa vida espiritual. Só estamos entrando no tabernáculo, mas já temos podido ver a riqueza dos seus ensinos tipológicos. Amém.